e fica ali desacordado. E a gente quer ajudar. E muitas vezes a gente não sabe o trauma que aquela pessoa sofreu. Então a primeira tendência é o quê? Pegar a pessoa e levar para a calçada. Se ele tiver uma pequena trinca na coluna, a gente movimentar de forma errada, colaboramos para ele ficar legal. Ficar tetraplégico, qualquer coisa assim. Muitas vezes a gente quer ajudar, mas não sabe como ajudar direito, faz o que pode. Então, para conseguir ajudar eficientemente, em todo o campo, até qualquer campo do ser humano que a gente possa atuar para ajudar, nós precisamos de uma coisa, ter conhecimento. Então, a gente deixa a pessoa lá, né? Então vamos deixar, não vamos mexer na pessoa. Mas, se ela está num lugar perigoso, uma curva onde vem carro correndo, o que a gente faz? Então, não é para mexer, deixa lá, vai morrer. Olha, gente, arranca dali, tira para na calçada. Então, cada situação é uma situação. Ou sinaliza tudo se for possível e deixa chegar a ajuda especializada. Então, só para a gente citar que pode ter várias variações, em cada uma a gente pode ajudar de uma forma que nem sempre pode ser bom. Quando a gente começa a pensar, né, que a gente tem que se esclarecer, buscar conhecimento para ajudar melhor em cada situação, isso é um campo muito grande, né, para a gente conhecer. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Mas o básico a gente tem que conhecer. Uma outra situação, por exemplo, que nós pegamos aqui, imaginamos uma pessoa que está construindo, né, uma igreja, tem lá o pedreiro, né? E a pessoa resolveu ir lá perguntar para o pedreiro, o primeiro pedreiro que ele resolveu perguntar, o que você está fazendo? E ele responde assim, você não está vendo? Eu estou construindo uma igreja, estou assentando tijolos. Responde brusco assim, a pessoa até sai perto, não pergunta mais nada. Realmente é assim. Foi para um segundo ainda e perguntou para ele, o que você está fazendo? Ele falou, estou construindo uma catedral, cheia de formas bonitas. E descreveu toda a forma como ia ser a igreja. Foi para um terceiro ainda e perguntou a mesma coisa, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma igreja que vai servir para receber muitos fiéis, vai transformar as pessoas, vai ser um local de abrigo, de ajuda às pessoas mais carentes. E foi descrevendo um monte de serviços que aquela igreja, aquela catedral poderia fazer. Então, 3 situações, mesma coisa, o pedreiro aceitando tijolo, 3 situações de visões diferentes de cada um. Então, conclusão, né? Será que a gente acha que está ajudando realmente? E será que a gente está ajudando com que forma? Do primeiro, está cumprindo uma obrigação, está até não gostando muito, porque foi até agressivo. Do segundo, que visualizou como vai ser a igreja, mas só a parte material, nada mais que isso. Ou do terceiro, que visualizou o todo. A igreja, como seria o serviço que ela ia prestar, o benefício que ia trazer para as pessoas. Então são 3 formas de ver diferente uma construção. Pode ser aquele pedreiro vai assentar 20 tijolos ou 1000 tijolos, mas a forma como ele estava fazendo o seu serviço vai lhe trazer sofrimento ou alegria. Então a gente acha muitas vezes que está ajudando as pessoas e pode estar prejudicando. Ou está ajudando, mas não com aquela ênfase, com aquele amor, com aquele carinho que a gente deveria ou gostaria. No Evangelho diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Então é isso, né? Brilhar a nossa luz. Quem que brilhou dos pedreiros ali? Foi o último. Que a gente ouviu uma informação dele brilhante perante os outros. Ele brilhou. Os outros, segundo, nem tanto. E o primeiro, nada. Né? Então, como que a gente está fazendo as coisas na nossa vida? Como que a gente está auxiliando os outros na nossa vida? Né? Como que a gente faz brilhar a nossa luz? Então, a gente falou de conhecimento. E para brilhar a nossa luz, como fala no Evangelho, como Jesus falou, nós temos que fazer algumas coisas a mais. Fazer o nosso espírito se elevar, fazer ele se melhorar. Então todos nós temos luz dentro de nós. Né? Temos esse princípio. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então temos esse princípio espiritual.
E ele vai, com o tempo, se expandir, crescer. Quando a gente executa alguma atividade, a gente começa a pensar, né? Como é que eu estou fazendo as coisas na minha vida? Como é que eu estou fazendo esse edifício de 2 tijolos que eu estou assentando, de 20, de 1000, não importa qual que seja a tarefa. Como é que eu estou assentando esse tijolo? Enquanto eu trabalho no meu serviço, trabalho aqui no centro, ajudo lá fora na assistência de alguma outra atividade, ajudo a família, algum familiar que está passando por dificuldade. Como é que eu estou fazendo essa construção dessa obra? Brilhando com conhecimento? Ou porque o Evangelho fala que temos que ser caridosos, a gente vai e faz? Será que a gente consegue fazer da forma como a pessoa precisa, ajudar da forma como a pessoa precisa naquele momento? Você citou uma pessoa lá que foi atropelada, que teve um acidente. Né? Muita gente não sabe o que fazer, principalmente quem não é do campo da saúde. Então tem que fazer, para ter uma parada cardiorrespiratória, tem que fazer aqueles movimentos. Quantas vezes por minuto? Ninguém sabe. Tem que fazer aqui. Qual é a pressão que eu aplico? Temos que fazer em média 100 vezes por minuto. Mas o pessoal acha que não vai ser tão rápido, pode fazer mal, pode ser devagar, que vai ser melhor. Então a gente não tem conhecimento. Então muitas vezes a gente, como a gente citou esse exemplo, a gente não consegue ajudar como deveria se a gente não tiver conhecimento, não tiver percepção do que o outro está precisando naquele momento. O que ele precisa de mim? É uma palavra amiga, é consolo? É dinheiro para ajudar na dificuldade? Então nós temos que analisar, né, o que a pessoa está precisando naquele momento. A gente pode achar que é de uma forma, mas é de outra. Às vezes é só companhia para desabafar. Só ouvir, não precisa falar nada. A pessoa não é espírita, não posso nem falar algumas coisas. Não tem problema, vai lá e ouve, deixa ela desabafar. É o momento que ela precisa desabafar. No Fonte Viva, está lá o Evangelho também, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, lá em João, capítulo 15, versículo 5. Então, sem mim, nada pode ser feito. Esses tijolos que nós temos que usar para construir, quais são os tijolos de Jesus? Para a gente construir boas obras. É a lei do amor universal que ele nos trouxe. Ele está tentando aprender ainda. Se ele tivesse aprendido, o mundo não estaria como está. Então, esse tijolo do amor universal, nós temos que aprender a colocar no local certo, para a construção ser sólida. E para a gente aprender a colocar no lugar certo, a gente tem que se autoanalisar muitas vezes, para conseguir fazer isso também. Temos que nos conhecer. Né? Quando a gente quer fazer a caridade, né? A gente é médium, quer ser um bom médium, quer fazer coisas boas para as pessoas. Né? A gente quer casar, fazer um bom casamento, ter filhos, formar uma família. Nós queremos no nosso serviço fazer algo diferente, que ajude as pessoas, que nos faça crescer no emprego, ou na nossa empresa, que a gente possa fazer uma diferença no mercado, contratando pessoas também, dando o pão de cada dia. Então nós queremos muitas coisas boas para fazer. Né? E às vezes a gente não consegue. O que está errado? É a nossa programação de reencarnação ou as nossas atitudes? É a situação? É o nosso jeito de ser, de fazer as coisas? Então, o problema sempre está em nós, né? A programação da reencarnação não dá para a gente mexer. A gente fez lá atrás, né? Tem algumas coisas que não dá para mexer. Muitas coisas não dá para mexer. Mas dá para mexer naquilo que está dentro de nós. Né? Então, se eu quero ajudar meu próximo, eu tenho que me preparar melhor para ajudar ele com efetividade. Como é que eu vou passar fé para o meu semelhante se eu não tenho fé? Se eu duvido de algumas coisas? Se eu não acredito em mim mesmo? Desconfio da providência divina. Está acontecendo tudo isso comigo? Como estou passando por tudo isso? Sou tão dedicado à minha religião, nas coisas que eu faço, e estou passando por isso? Está duvidando da providência divina. Algum motivo sempre tem para que a gente passe por alguma situação mais difícil. É algum aprendizado que a gente tem que passar. Como é que a gente vai passar coragem para as pessoas se nós não temos coragem de enfrentar muitas situações da vida? A gente fica com receio, com medo, foge, não encara. Para resolver o problema de vez, nós vamos adiando. Né?
empurrando com a barriga, como se diz na gíria, né? A gente vai empurrando com a barriga, não adianta. Então, se não tenho coragem, como é que eu vou dar coragem para o meu semelhante quando ele precisar ouvir uma palavra minha? Se eu não consigo ser feliz, ter alegria de viver, como é que eu vou passar alegria e esperança para as pessoas? É lógico que em todo momento alguém vai falhar, ninguém vai ser corajoso 100%, vai ter fé 100%. A gente dá umas titubeadas, dá umas escorregadas. Isso é normal, a irmã se não for sempre fala isso. Nós temos esse lado que vai dar umas escorregadas. Mas a base tem que estar sólida, a casa tem que estar construída sobre a rocha. Então toda ajuda moral ao semelhante carece de educação do nosso próprio ser. Nós precisamos mudar o nosso ser para poder servir melhor, servir com mais, ser mais objetivo naquilo que a gente faz, né? Às vezes a gente fala, mas eu não consigo nem tempo para ir no centro, para ir numa campanha, como foi dito aqui, para ir no final de semana visitar algum lugar, não tenho tempo. Então eu não consigo ajudar, né? Ajudar o meu semelhante, que é o tema de hoje. Eu ajudo muito pouco. Mas a gente esquece, como o Emmanuel diz nessa lição, que nós ajudamos de diversas formas. No nosso trabalho do dia a dia, estamos colaborando com a evolução do planeta. Criando os nossos filhos, então estamos preparando ali para criar os seus filhos, né, para que cresçam com uma boa educação, sejam homens bons, né, sejam boas pessoas. Não depende tudo da gente, né, eles têm o caminho deles de vida. Mas a gente faz o possível para dar esse caminho para eles. Então, nós estamos ajudando o nosso semelhante, estamos servindo ao nosso semelhante, como pai, como mãe, como irmão, como irmã. Como empregado numa empresa, quando a gente até está insatisfeito, muda, vai para outra, você trabalha satisfeito. Ah, meu patrão é muito ruim. Mas está lá no Livro dos Espíritos que Deus empresta os bens materiais e pode tirar. É por um tempo, às vezes. A pessoa tem uma empresa gigantesca, hoje amanhã não tem mais nada. Ou os filhos acabam com tudo, perdem tudo. Então isso é um empréstimo de Deus, para que a pessoa use. Então, tanto do lado do empregado, se ele não gosta do patrão dele, tem que começar a mudar os pensamentos, porque tudo vem de Deus. Como diz na lição, tudo vem de Deus. Então, tanto o empresário, que não é um bom empresário, um bom patrão, como aquele que é um bom patrão, a gente vai responder por isso. E o empregado também. Então, tudo a gente pode servir. Estando satisfeito ou insatisfeito onde trabalha, a gente tem que fazer o nosso melhor. Porque no fim o meu trabalho está ajudando outras pessoas que indiretamente, mesmo independente do lucro da empresa, quem é dono ou não, acionista, está ajudando outras pessoas do planeta. Ou indiretamente está ajudando outras pessoas. Quando a gente ajuda uma pessoa, mas foi só uma pessoa que eu ajudei. Mas essa pessoa pode ajudar outra também, que pode ajudar outra, que pode ajudar outra, e essa outra sim vai se destacar e ajudar milhões de pessoas. Mas se não tivesse aquilo lá atrás que começou com isso, como é que isso ia acontecer? O Chico Xavier nasceu dentro do Espiritismo? Não. Teve que alguém apresentar o Espiritismo para ele. E aí ele entrou na doutrina e olha o que ele fez. Aquela pessoa que apresentou o Espiritismo, aquele casal, né, é pouco conhecido até. Mas o Chico Xavier ficou conhecido, fez uma obra monstruosa, mais de 400 livros. Mas teve que alguém iniciar ele naquilo. Então, de alguma forma, ele chegou pelas mãos de alguém no Espiritismo, para desempenhar a tarefa dele. E falta muitas vezes também a gente acreditar no nosso potencial. Às vezes a gente deixa de ajudar porque acha que não está preparado, porque acha que não pode, não deve, não é bom, não vai pegar bem. A gente pode ter uma série de desculpas que a gente tem. Então, quando a gente começa a acreditar que nós podemos, em qualquer área, como médiuns, como passistas, como um pastor, como um padre, como um outro fiel qualquer de alguma igreja, no nosso trabalho, quando a gente cultiva as plantas em casa, a gente está fazendo bem a um ser próximo. Não é um ser humano, mas é um ser vivo. Então estamos colaborando na obra da criação. E o Livro dos Espíritos fala bem isso mesmo. A reencarnação, um dos 3 motivos, né? O terceiro, que fica lá no finalzinho, a gente nem lembra quase,
é ajudar na obra da criação, ser co-criador. Tudo que a gente faz no universo, sendo bom, sendo ruim, está ajudando a alavancar o planeta e as pessoas a melhorarem cada dia. Qualquer coisinha mínima que a gente faz, nós estamos ajudando. Mas para ajudar, né, melhor, de uma forma melhor, nós precisamos angariar mais conhecimento, melhorar a nossa percepção das coisas ao nosso redor. Por exemplo, a gente cuida da saúde, eu me alimento muito bem, como muito bem. A gente pega um dado da Organização Mundial de Saúde, já falando aqui algumas vezes, 85% das doenças, eles creem, que vêm dos produtos industrializados. Ninguém come produto industrializado, mas acha que se alimenta bem. Então a gente muitas vezes não sabe nem como funciona direito o nosso corpo, o que ele precisa de nutrientes, qual a hora melhor para comer, onde não devo comer tanto, quanto de água eu vou tomar. Então nem na parte material às vezes a gente conhece direito para se cuidar. Então na parte espiritual é a mesma coisa, nós temos que buscar conhecimento. Quando a gente começa a buscar conhecimento, podemos trabalhar a nossa fé, trabalhar os nossos propósitos de vida, a gente vai vivendo. Mas qual é o propósito de vida? Agora eu virei espírito, eu estou tornando espírito, qual é o meu propósito nisso? Eu quero estudar, quero virar médico, quero ser um colaborador, quero só conhecer. Então qual é o meu propósito nisso? Mudar as nossas autossugestões, que às vezes são muito negativas. Como é que eu vou incentivar a esperança dos outros se eu fico todo dia, né? Acho que isso não vai dar certo. Não estou conseguindo, não vai dar certo, não consigo. Não dá, é difícil. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, nós estamos trabalhando ao contrário. E exercitar até a nossa imaginação. O que a gente imagina todo dia é aquilo que vai ser a base da nossa crença. Aquilo que a gente pensa e imagina todo dia. Então, a persistência na melhoria contínua, todos os dias, vai nos ajudar a ajudar mais o nosso próximo. A gente poderia falar várias formas de ajudar o nosso próximo, mas se a gente melhorar um pouco a cada dia, quando a gente for ajudar o nosso próximo, nós vamos conseguir construir com os nossos pequenos tijolos, seja um, seja 50, construir uma obra boa, ajudar realmente o nosso próximo. Na Índia, para a gente finalizar, na Índia antiga, tem alguns sábios védicos, né, que diziam uma palavra, eu não sou hindu, não sei se vai estar certo, mas pelo que a gente conhece da língua, né, é assim, Aham Brahmasmi, né, que quer dizer, eu sou o universo, eu sou tudo. Então, tanto os hindus antigos, sábios, falam, a gente é tudo, a gente é o universo, a gente compartilha com tudo o universo. Tudo que a gente pensa vai afetar alguma coisa. Mas eu estou pensando, não estou nem executando, fazendo uma ação. Tudo que a gente pensa vai afetar alguma coisa no universo. E o Tagore, que é um poeta indiano, prêmio Nobel de Literatura de 1913, numa conversa com Einstein na teoria da relatividade, e ele estava, segundo a filosofia, que ele era um filósofo também, que é a relatividade de Einstein, colocou em xeque toda a matéria, né, o que existe ao nosso redor. Ele falou o seguinte, nessa conversa com Einstein ficou registrada: a infinita personalidade humana abrange o universo. Nada existe que não possa ser incluído na personalidade humana. Este mundo é um mundo humano. O mundo separado de nós não existe. É um mundo relativo e sua relatividade depende da nossa consciência. Ou seja, nós somos parte do todo. Essa ciência está chegando lá também. Nós somos parte do todo. Nós somos influenciados e influenciamos tudo, em qualquer momento da nossa vida. Então a disciplina, a persistência, a melhoria contínua, não importa o que a gente esteja fazendo, se é a caridade no centro espírita, numa igreja, ou se é no nosso trabalho diário, nossas atividades diárias, trabalho remunerado ou não, até em casa. Não importa o que a gente faça. Se a gente fizer com amor, com carinho, com afeto, buscando mais conhecimento, sabendo que a gente pode afetar o universo com as nossas atitudes, que é o nosso processo de evolução, melhorar a cada dia um pouquinho mais, a gente vai conseguir conquistar um pouco daquilo que Jesus falava, e o reino de Deus está dentro de nós. Não há como ter paz num mundo em que os outros sofrem. A gente está bem e o outro sofre. Como é que nós vamos ter paz, alegria de viver,
com tantas pessoas necessitadas. Não dá para abraçar o mundo, mas dá para fazer a pequenina parte que nos cabe, construindo esse prédio com tijolos de amor, de paz, de esperança, que nós temos que trabalhar dentro de nós para conseguir atingir aquela parte que fala no livro dos Espíritos, ser co-criador no universo que Deus nos criou para isso. Que assim seja, graças a Deus.